Bem-vindo ao vídeo número 2, Understanding the Relationship Between Insomnia Disorder and Major Depressive Disorder, entendendo a relação entre o transtorno de insônia e o transtorno depressivo maior. Que mudanças ocorrem na arquitetura do sono em pacientes com transtorno depressivo maior? Em termos de parâmetros de continuidade do sono, os pacientes com transtorno depressivo maior relatam aumento da latência do início do sono, aumento do tempo de vigília após o início do sono, diminuição do tempo total de sono e diminuição da eficiência do sono. Por exemplo, uma pessoa que sofre de transtorno depressivo maior e insônia, que realmente dormiu por 4 horas e ficou na cama por um período de 8 horas, teria uma eficiência de sono reduzida de apenas 50%. Em termos de parâmetros de profundidade do sono, foi demonstrado que os pacientes com transtorno depressivo maior apresentam redução da atividade de ondas lentas e redução da taxa de sono delta com um valor inferior a 1,1. A baixa taxa de sono delta foi identificada como um marcador de recaída da depressão em pacientes com transtorno depressivo maior. Além disso, as ondas lentas durante o sono podem ter uma amplitude menor em pacientes com transtorno depressivo maior em comparação com os controles saudáveis. O início do sono REM está associado a um declínio na atividade monoaminérgica e a um aumento na atividade colinérgica. Isso explica a desinibição do sono REM no transtorno depressivo maior, que é caracterizado pelo desequilíbrio monoaminérgico-colinérgico, com diminuição da atividade monoaminérgica e aumento da atividade colinérgica. O transtorno depressivo maior é caracterizado por um estado de desinibição do sono REM, conforme sugerido pela diminuição da latência do REM, aumento da densidade do REM e aumento da porcentagem do REM. Como os antidepressivos alteram a arquitetura do sono, em termos de parâmetros de continuidade do sono com base em sua ação ativadora ou sedativa, os antidepressivos podem aumentar ou diminuir a latência do início do sono e o tempo de despertar após o início do sono. Da mesma forma, o tempo total de sono e a eficiência do sono podem ser aumentados ou diminuídos com base nas ações ativadoras ou sedativas dos antidepressivos. Com relação aos parâmetros de profundidade do sono, postula-se que a ação antagonista dos receptores 5-HT2A e 2C dos antidepressivos sedativos, como a trazodona e a mirtazapina, esteja associada a um aumento no sono de ondas lentas. Em termos de parâmetros do sono REM, a maioria dos antidepressivos, exceto a bupropiona, a trazodona e a mirtazapina, tende a agir como supressores do sono REM, conforme sugerido por esses medicamentos, causando um aumento na latência do REM, uma diminuição na densidade do REM e na duração do REM e na porcentagem geral do REM. Acredita-se que o mecanismo de ação de supressão do REM dos antidepressivos esteja relacionado à reversão do desequilíbrio monoaminérgico-colinérgico, que é característico do transtorno depressivo maior. As consequências clínicas da supressão do REM causada por antidepressivos podem ser uma alteração na frequência e na intensidade dos sonhos, bem como a exacerbação de sonhos intensos e perturbadores relacionados ao rebote do REM após a interrupção do antidepressivo. Há algumas mudanças muito importantes na definição e nos critérios de diagnóstico da insônia no DSM-5. A insônia agora é chamada de transtorno de insônia, e as categorias de insônia primária e secundária foram removidas. Esse é um passo muito importante para o futuro, pois a insônia é cada vez mais vista como um distúrbio independente e não causado por distúrbios psiquiátricos ou médicos. Os critérios diagnósticos também mudaram, com alterações na qualidade e na quantidade do sono, que ocorrem pelo menos 3 noites por semana, por um período de 3 meses. Os critérios diagnósticos para o transtorno de insônia incluem insatisfação com a qualidade ou a quantidade de sono associada a um ou mais dos seguintes itens. Isso inclui dificuldade para adormecer, dificuldade para permanecer dormindo ou despertares matinais, mesmo quando há tempo suficiente para dormir, e o distúrbio do sono geralmente causa sofrimento ou prejuízo significativo na vida social, ocupacional ou em outra área importante do funcionamento. Além disso, o distúrbio do sono não ocorre exclusivamente durante o curso de outro distúrbio primário do sono, ou distúrbio mental, e não se deve ao efeito fisiológico direto de substância ou medicamento ou a uma condição médica geral. A insônia ocasional de curto prazo, com duração de algumas semanas, afeta de 30% a 50% da população em geral. Estima-se que a prevalência do distúrbio de insônia nos países industrializados seja de pelo menos 5% a 10%. A prevalência do distúrbio de insônia é significativamente maior em populações com doenças médicas e psiquiátricas, bem como em mulheres e idosos. O transtorno de insônia está associado a vários efeitos adversos no funcionamento geral, na saúde e na qualidade de vida.
Estudos epidemiológicos demonstram um prejuízo acentuado no estado funcional entre as pessoas com transtorno de insônia, com taxas aumentadas de absenteísmo no trabalho, e acidentes ocupacionais e com veículos motorizados têm sido amplamente relatados em pacientes com transtorno de insônia. Além disso, o transtorno de insônia foi identificado em vários estudos como um fator de risco significativo para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, especialmente transtornos de humor, como o transtorno depressivo maior. Quais são as principais alterações no brain que estão por trás da neurobiologia da insônia? O transtorno de insônia tem sido associado ao aumento da atividade das estruturas cerebrais, incluindo a amígdala e o tálamo, e ao aumento do volume do cíngulo anterior. Além disso, o volume reduzido do hipocampo, o volume frontal reduzido na atividade relacionada à tarefa e o recrutamento reduzido do núcleo caudado foram associados ao transtorno de insônia. Não é de surpreender que algumas dessas estruturas cerebrais também sejam substratos neurais comuns para o transtorno depressivo maior. Foi demonstrado em um estudo de neuroimagem que os pacientes com transtorno depressivo maior e sintomas graves de insônia apresentavam uma área de superfície cortical reduzida nas regiões frontoparietais. Notavelmente, as associações entre a área de superfície nas áreas corticais frontoparietais e a insônia são exclusivas da depressão, pois essas associações não foram observadas em indivíduos saudáveis ou de controle clínico com transtorno bipolar. A descrição científica da associação entre insônia e depressão maior data de 1600, quando os médicos gregos descreveram a concorrência de insônia e depressão na anatomia da melancolia, e mais tarde, o fundador da psiquiatria moderna, Kraepelin, no início do século XX. Sabemos que um episódio de depressão é comumente associado a sintomas de insônia que podem persistir como um distúrbio de insônia, mesmo que a depressão desapareça. Aproximadamente 90% dos pacientes com transtorno depressivo maior apresentam queixas de sono e a maioria dos pacientes apresenta insônia, que é caracterizada por dificuldade de iniciar ou manter o sono e despertares matinais. Por outro lado, o transtorno de insônia pode se apresentar como um episódio depressivo devido à sobreposição de sintomas de distúrbios do sono, baixos níveis de energia, alterações de atenção e concentração, irritabilidade e alterações de humor. Os sintomas depressivos associados ao transtorno de insônia geralmente são de gravidade leve a moderada. Foi relatado que a presença de tristeza, culpa, hipersonia e mudança no apetite diferenciam a depressão do transtorno de insônia. Dados de grandes estudos prospectivos sugerem que a insônia é um fator de risco para o surgimento da depressão. Com base em estudos meta-analíticos, em comparação com aqueles que dormem bem, pacientes adultos com insônia têm 2,6 vezes mais probabilidade de desenvolver depressão. Em adolescentes, o risco de desenvolver depressão é 4 vezes maior em pessoas com transtorno de insônia em comparação com aquelas sem insônia. Talvez nem tudo sejam más notícias, já que a insônia é um fator de risco para o desenvolvimento de depressão maior, o que nos dá uma oportunidade para a prevenção da depressão por meio do tratamento ideal do distúrbio da insônia. O impacto que a insônia pode ter na gravidade, no tratamento e no curso do transtorno depressivo maior. Quando o transtorno de insônia e o transtorno depressivo maior são comórbidos, estamos lidando com 2 grandes transtornos mentais e suas consequências associadas. Portanto, a gravidade dos sintomas depressivos é compreensivelmente mais alta, e a qualidade de vida dos pacientes com essa comorbidade tem se mostrado mais baixa do que a dos pacientes com qualquer um dos transtornos isoladamente. Os pacientes com insônia e transtorno depressivo maior comórbidos geralmente não respondem aos tratamentos convencionais tão bem quanto os pacientes com TDM apenas. Foi comprovado por várias linhas de evidência que a insônia é um fator de risco para a depressão resistente ao tratamento. Na verdade, a insônia persistente é o sintoma residual mais comum em pacientes com transtorno depressivo maior e também é considerada um importante indicador de recaída da depressão. A insônia é o sintoma residual mais comum após a remissão da depressão maior, ocorrendo em 44% a 51% dos que respondem ao tratamento após a terapia cognitivo-comportamental ou farmacoterapia para o transtorno depressivo maior. Pacientes com transtorno depressivo maior com sintomas residuais de insônia têm de 3 a 6 vezes mais probabilidade de recaída do que pacientes com transtorno depressivo maior em remissão completa, e a recaída pode ocorrer mais rapidamente na presença de sintomas residuais de insônia. Em outras palavras, se pudermos tratar de forma otimizada o distúrbio de insônia, poderemos evitar a recaída da depressão. Por fim, observou-se que a insônia é um fator de risco modificável para tentativas de suicídio e suicídios consumados, independentemente da gravidade da depressão. Os distúrbios do sono,
que estão associados ao aumento da suicidalidade incluem distúrbios do sono, na maioria das noites da semana, curta duração do sono, normalmente menos de 4 horas por noite, presença de pesadelos e despertares matinais. Pontos principais. O transtorno depressivo maior está associado a alterações na arquitetura do sono, incluindo a diminuição da atividade de ondas lentas e a desinibição do sono REM durante o sono. A redução da taxa de sono delta é considerada um marcador de característica do transtorno depressivo maior. O transtorno de insônia tem uma relação bidirecional e compartilha substratos neurobiológicos comuns com o transtorno depressivo maior. O distúrbio de insônia tem sido associado a um risco significativamente alto de desenvolver depressão ao longo da vida. O transtorno de insônia comórbido com o transtorno depressivo maior tem sido associado ao aumento da gravidade da depressão, a má resposta ao tratamento e ao aumento do risco de recaída do transtorno depressivo maior. A insônia é um fator de risco para suicídio independente da depressão maior. Características clínicas, como curta duração do sono, distúrbios do sono na maioria das noites da semana, pesadelos e despertares matinais, foram associadas a um maior risco de suicídio em pacientes com depressão maior.